A Ópera do Falhado e o álbum 1970 serão, porventura, os projetos onde a sua identidade musical e conceptual é mais forte e mais nítida. Mas tudo começou por duas bandas que, nos anos 90, ganharam um público fiel, os Pop Del Arte e os Bell Chase Hotel. O convidado do Bairro Alto de hoje nasceu em Coimbra, no início da década de 70, e, excetuando uma curta passagem pelo Brasil durante a infância, foi aí que cresceu antes de se mudar para Lisboa para estudar comunicação social. Apesar de ter concluído o curso e estagiado na agência Lusa, GP Simões não se perdeu de amores pelo jornalismo e acabou por se dedicar à música. É com ele a noitada de conversa de hoje. Boa noite, GP. Boa noite. Vou começar pegando num dos temas, ou num excerto da letra de um dos temas que está no teu álbum 1970, que assim reza: a minha geração já se calou, já se perdeu, já amoou, já se cansou, desapareceu, ou então casou, ou então mudou, ou então morreu, já se acabou. Que geração é esta? Bom, essa letra tem algumas instruções assim. Primeiro, eu não, na verdade, pronto, há dois motivos para eu ter escrito isso. Não estavas desiludido com a vida, não é? De certo modo, sim, mas essa descrição, mais do que a descrição de um conjunto preciso de pessoas, ou de uma geração propriamente dita, marcada no tempo, eu acho que ela acaba por ser mais uma canção sintomática, é uma canção de maturidade, por assim dizer. Não no sentido de ter chegado a alguma grande conclusão, ou ter entrado num ponto rebuçado da minha vida, mas porque ela descreve um distanciamento que finalmente se coloca entre nós e as expectativas loucas dos tempos da adolescência e dos tempos de jovem adulto, por assim dizer. Um embate com o mundo real? Não sei se é mais ou menos real do que era. Sei que surge. Essa canção fala, de certo modo, sobre o distanciamento. O distanciamento que finalmente tive relativamente ao tempo do meu crescimento e às pessoas com quem me dava. E havia aquela sensação de eternidade, com os velhos amigos da adolescência, que nunca nos iríamos separar. Não é? Foram pontos estacionários onde haviam grupos precisos e cada um tinha mais ou menos o seu papel, quer quisesse, quer não quisesse. Isso é o lado também trágico da adolescência. E esta canção serviu-se, ela descreve um pouco esse distanciamento. Pode ter outros lados mais críticos e pode ter até outras sugestões, por assim dizer, sociológicas, não sei, mas creio que ela me serviu mais para descrever exatamente esse distanciamento. E esse distanciamento também, e o seu lado clássico, que é 99% das grandes expectativas foram fogo de artifício, não é? De certo modo. Tu nasceste em 1970, portanto a tua é a primeira geração que cresceu já depois do 25 de Abril. Sim. Falando, agora não pensando de um ponto de vista tão pessoal, mas pensando em termos mais sociais, essas expectativas que essa geração também tinha, saíram goradas também? Bom, isso agora já é uma outra questão curiosa. Eu não sei se o meu grupo, as pessoas que eram adolescentes quando eu era, em Coimbra em particular, tivessem assim expectativas muito definidas. Havia expectativas, sim, mas eram muito abstratas e deslocadas. Tinham qualquer coisa sempre a ver com arte, ou com realização pessoal, ou com qualquer coisa assombrosa, mas muito pouco clara. Mas eu creio que isso tem algumas explicações, não sei com certeza que não serão completas, eu não sou historiador, mas houve o período, de facto, o período da minha adolescência foi um período curioso de indefinição. Ou seja, estávamos numa sociedade também um bocadinho dividida entre uma série de gente que tinha feito parte, desde há algum tempo, da maioria silenciosa que se libertou e que de certo modo foi um bocado construindo as suas expectativas a partir de uma ideia de reinvenção coletiva e de justiça social e qualquer coisa próxima de um comunismo adaptado aqui às nossas tradições com o pós-25 de Abril. E, ao mesmo tempo,
havia uma outra... Facção? Não sei se é facção, não sei se é assim tão fácil de distinguir as antagonizar. duas, exatamente. Mas depois creio que houve uma série de outras pessoas que, de certo modo, sempre, tal como a velha tradição salazarista, eram politicamente, de certo modo, um bocado neutras, não eram pessoas formadas no sentido do pensamento ideológico. E ao mesmo tempo que havia essa indefinição, porque quem estava com grandes esperanças na Revolução depois percebeu que, quer dizer, não se instalou, a utopia não se instalou aqui como muita gente esperava, e ao mesmo tempo não se reinventou logo imediatamente um estado de, quer dizer, não se voltou ao estado anterior também, por assim dizer. O que aconteceu foi que, calmamente, perante essa passividade, aconteceu o que costuma acontecer aqui. De repente começaram a surgir sintomas de outras civilizações, nomeadamente centros comerciais. E aos poucos foi muito fácil entrar por essa indefinição adentro. Eu lembro-me das coisas mais pestilentas dessa altura, eram os tops de música que passavam a mesma canção durante há 20 semanas. Era sempre a Nikita do Elton John, ou I Just Called to Say I Love You do Stevie Wonder. Por todo lado se ouvia aquilo e havia um crescendo de novas construções. Assim, a década de 80 foi a década também de alguns atropelos, de grandes crimes arquitetónicos, como dizem os especialistas, né? Começou-se a querer dar um ar cosmopolita de novo ao país, às cidades e às vilas. Então o que se fez basicamente foi meter 2 ou 3 mamarrachos em zonas visíveis da cidade e chamar isso progresso, por assim dizer. E Coimbra era uma cidade irreverente ou provinciana? Bom, Coimbra era as duas coisas, irreverente e provinciana, talvez na mesma deslocada medida. Provinciana mais no sentido de... Não tem a ver com ter pronúncio ou andar vestido de grupo folclórico, mas eu acho que se tornou um pouco mais provinciana graças também a uma espécie de congelamento que, tal como aconteceu no resto do país, acho que em Coimbra foi mais acentuado porque tinha mais uma certa tradição já contínua e antiga de espécie de orgulho no seu estatuto de cidade excepcional, né? Cidade de decisões importantes para o país, cidade da universidade, cidade de romantismo, cidade toda também com o seu folclore, mas desta feita um folclore mais doto, não é? Uma cidade muito orgulhosa do seu estatuto de cidade, como vem agora na autoestrada, do conhecimento, por assim dizer. Mas foste crescendo dando-te bem com a cidade? Bom, eu nunca me dei muito bem com a cidade, nunca gostei. A cidade era e creio que continua a ser muito hierarquizada. Sempre houve uma clara diferença quase de nascença entre as pessoas, dos seus estatutos e quem pertence a quem. Portanto, de algum modo, apesar de haver um fluxo de população transitória, como são os estudantes, que a cidade não muda muito com a passagem dos estudantes, nem os estudantes estão propriamente numa fase da vida deles em que sejam pessoas interessadas em ir colonizar cidades ou mudar o que quer que seja. São pessoas que, em geral, estão de passagem. Muitas podem ficar, outras vão para outros lugares. Muita gente, naquela altura, muita gente vinha também da província e ia para Coimbra, era a grande cidade, e depois havia uma certa expectativa à volta disso. Havia uma certa magia nessa vida de estudante, nessa constante renovação da população. Mas a população de Coimbra, propriamente dita, parecia que perante isso, parecia que já tinha uma parte de si automatizada para estar a evoluir e a crescer, e não fazia o mesmo com si próprio, com os seus hábitos e com as suas formas de encarar a cidade. Portanto, a cidade ficou muito parada a observar os seus mausoléus,
debaixo daquela figura, aquela excelsa figura da torre da Faculdade de Direito, não é? E, ao mesmo tempo, graças a essa espécie de congelamento da cidade, nesse seu orgulho um bocado esvaziado, porque não estava propriamente no Orgulho catedrático. Sim, de certo modo, e não é que ele estivesse na vanguarda do desenvolvimento, alguma espécie de desenvolvimento moral ou científico ou artístico, nada que se lhe parecesse. Mas as pessoas estavam ligadas à sua história, portanto, nasciam já com ufanas de ser coimbronas, por assim dizer. Mas sentias o peso dessa hierarquia social? Sim, em pequenas coisas, no dia a dia, não é? Quer dizer, é natural chegar para mim era perfeitamente natural chegar a uma mercearia e o filho de um senhor que era professor, não sei o quê, passava à frente de uma velhinha que não fosse ninguém, por assim dizer. Era normal. Tanto que muitas dessas pessoas depois... Também era normal os grupos de pessoas, de rapazes adolescentes ligados assim, a famílias mais ricas e possivelmente com perturbações congénitas e com heranças também. Não são só as partes boas das heranças que passam. Era hábito de juntarem-se em grupos e espancar também os pobres dos vilões. Portanto, foste vítima de bullying? Sim, claro, bastante. Sim. Na altura não se chamava bullying, chamava-se uma coisa menos técnica. Chamava-se levar pancada dos grandes, dos maiores, por assim dizer. Felizmente, grande parte dessa gente, que posso chamar essa corja de mentecaptos, depois, quando deixaram de ser os reis do esquadrão da morte, dos seus pequenos bares, depois cresceram e transformaram-se em absolutas nulidades, o que é ótimo. Isso foi uma vingançazinha pessoal? Não foi pessoal, pelo contrário, foi justiça divina. Os teus pais tiveram-te muito novo, o teu pai tinha 18 anos e a tua mãe tinha 16. Foste mais criado pelos teus avós? Sim. Sim, acabaram por ser as minhas figuras paternais, por assim dizer. É curioso, de facto, eram os meus avós, eram pessoas de outra época e a relação que nós temos com os pais, que em geral implica que os pais em geral, no sentido, na idade em que é suposto ter-se filhos, são já casais jovens que ainda estão um bocado a lutar para se definirem na vida, portanto tem uma outra dinâmica que com certeza passarão para os seus filhos. Não é? Ser criado pelos avós é qualquer coisa de... parece que já se nasce jubilado, porque não há muito conflito. Também os avós já passaram por uma série de desafios, querem tranquilidade e depois vivem também numa espécie de segunda oportunidade, parece que já são mais velhos, mas agora têm outra vez uma criança, sabe? E essa criança parece quase como uma mistura entre objeto decorativo de alto valor sentimental e uma espécie de pequeno Dom Sebastião a quem é imputado muita expectativa. Não é? Portanto, sim, uma criança muito mimada, por assim dizer. Era o que eu ia perguntar. Portanto, alvo de todos os mimos, não é? Sim, de algum modo. Esses mimos, claro, como todas as histórias familiares também, têm as suas camadas mais claras e menos claras, né? No que toca aos sentimentos que estão aí. Às vezes há excessivos sentimentos de compensação, quando as crianças nascem supostamente em situações menos aceitos socialmente. Né? A minha mãe era muito nova e estava no colégio de freiras e claro que teve sanções, não é, para parecer grávida com aquela idade. E foi muito estigmatizada. Sim, bastante estigmatizada. E estamos a falar em 1969. O maio de 68 não sei se já deve estar a chegar, não sei se já chegou ali a Santa Apolónia, mas deve estar por aí a aparecer. Mas na altura não havia nada disso, não era havia uma coisa aquela vigilância implacável interpessoal, não é? Continua a ser uma característica também nossa, acho eu. Vigiamos-nos assim de uma maneira A vossa implacável. partida, tu e da tua mãe, para o Brasil em 75, salvo erro,
É uma forma também de fugir a esse clima opressivo ou não? Bom, creio que sim. Foi e não foi. Tinhas família brasileira, não é? Sim. O meu bisavô, portanto, o pai da minha avó materna, que me criou, era um senhor de Niterói. Depois veio para Portugal e apaixonou-se por uma senhora e tiveram catrafada de filhos e filhas. Depois ele morreu muito. Minha avó tinha 3 anos quando ele morreu. E por sua vez, a minha bisavó também morreu pouco tempo depois. Portanto, a minha avó era mais nova de uma coleção de filhos jeitosa. Creio que eram 4 irmãs e um irmão. E, portanto, ficaram todas a cargo de um senhor que chamava um padrinho, que devia ser um sócio do pai delas, a um compadre, que não me lembro exatamente porquê, mas que assumiu a incumbência de as educar e criá-las e casá-las, não é? Que é uma coisa importante. E em 75 vais para o Brasil? Sim. A versão mais simples da coisa é que a minha mãe se apaixonou por um brasileiro e resolveu sair daqui. E, de certo modo, ela, pronto, depois com as circunstâncias todas da vida dela, com o facto de ter engravidado muito cedo e ter sofrido uma certa pressão, uma estigmatização na pele, não só fora, mas também dentro de casa, é natural, porque depois essas coisas ficam carregadas na cara dos parentes como uma espécie de um desgosto incurável, porque as pessoas não cumprirem as suas expectativas, ou não cumprir as expectativas dos parentes, por assim dizer. E ela transformou-se numa pessoa radicalmente livre, não é? Não queria uma pessoa que adorava dançar. Na altura, acho que das minhas primeiras imagens assim da minha mãe porque tem sempre um James Brown de fundo, pronto, assim dizer. E é natural que ela havendo uma oportunidade para sair daqui, eu acho que ela, com certeza, não sei o que é que foi mais importante, se a paixão que ela teve, se a possibilidade de sair daqui, de sair daquela cidade apertada e de sair também de um país, pronto, de certo modo, ainda um bocado a viver num delírio de neutralidade, assim, desde há uns 50 anos. Com certeza que isso deve ter ajudado. É que a vida no Brasil também não era fácil nessa altura. Mas acabaste por, apesar de muito novo, acabaste por, no Brasil, te ver envolvido num ambiente privilegiado, não é? Sim, quer dizer, de algum modo... Quer dizer, tinha o Vinícius de Moraes como visita de casa, não é? Sim, mas isso foi a segunda fase da nossa estada lá. A primeira foi passada numa zona pobre no sentido económico, mas muito rica, em Vila Isabel, perto do Maracanã, terra lá de uma zona de samba. E creio que na altura também fiquei filiado pela primeira vez num clube de futebol, coisa que nunca mais levei a futebol na vida, mas quando era miúdo era do Fluminense, vivia ao lado do Maracanã e cheguei a ver um Fla-Flu, mas a única coisa que me recordo é de umas pastilhas de morango muito boas que nunca mais provei na vida. Eram as minhas prioridades com 5 anos, portanto. Essa fase aí foi uma fase, pronto, difícil. Nós vivíamos, éramos pobres mesmo, e com o calor, só para chatear ainda para mais, e com o calor eu não comia, segundo a minha mãe me conta, depois que não tenho essas imagens ou essas recordações muito precisas. E sendo que as coisas que entre ela e o namorado também não correram bem, ele era lá um dos amigos lá, ele era amigo de Martinho da Vila e dos sambistas todos, e naturalmente eles andavam todos numa vida mais boémia. Forrobodó. Não é que a minha mãe não participasse com toda a legitimidade e distinção na boemia, mas não sei exatamente o que é que se terá passado com ele. Mas depois mudou-se para o Leblon. Sim, porque depois as coisas não estavam a funcionar muito bem e apesar de ela ter sido sempre uma mulher orgulhosa, que
quis de algum modo pedir auxílio, apelar à caridade de ninguém, acabámos por ainda que num estatuto temporário, ir para casa de uma, eu não sei se era de uma prima ou uma tia nossa. E essa sim que era uma senhora de uma granfina, como eles diziam lá na altura. A senhora chamava-se Normélia Duncan e vivia nos anos 70, que coisa mais chique, senão um apartamento no Leblon, no 19º andar ou coisa que valha. E aí sim, aí as visitas frequentes lá de casa dela eram Vinícius de Moraes, Wilson de Simonal e outras pessoas com quem a senhora faziam parte do circuito ou dos conhecidos dela. É evidente que isto são memórias que eu tenho por colagem, porque são coisas que a minha mãe depois me contou, mais pormenorizadamente. Mas acaba por ser mais tarde na tua vida, que acaba por haver um clique qualquer que te faz regressar a esse tempo, não é? Sim, é evidente que poderia haver. Eu não podia estar com 5 anos, quase sofrer de inanição por calor, ali numa situação um bocado desvairada, a sentir-me um pouco alienígena no mundo e de repente ter alguma. Vamos dizer, sentir alguma simpatia pela ética de Vinícius de Moraes ou pela música de nossa. Quer dizer, não era o tempo para isso. Naturalmente, sim, mais tarde, quando me comecei a interessar por música, essencialmente, e por poesia. Com as Mulheres de Atenas. Sim, isso foi um episódio. E muitas vezes os episódios às vezes são um bocado redutores. Com certeza que houve muita música que me ficou de música que se ouvia nessa altura, em 75, no Rio, e que era muita e muito boa. Foi uma época frutuosa na música brasileira. Mas foi uma vez, tinha 17 anos e estava a estudar e liguei um velho rádio, que era dos meus bisavós, que estava em casa dos meus avós, aqueles que têm os nomes das cidades, em fundo verde, que demoram a aquecer. E ainda tenho esse rádio. E de repente, não sei em que estação aquilo estava, sei que começa a passar as Mulheres de Atenas e aquilo... Bateu-te? Bateu-me, sim. Bateu-me forte. Aquilo recordou-me uma série de coisas que... Porque, entretanto, acho que há um espaçozinho mais ou menos neutro na minha vida, que foi finalmente quando a minha vida estabilizou, quando voltei para Portugal, aí com 6 anos, quando perdi o sotaque do Rio, né? Comecei a ser uma criança normal que vai a pé para a escola e que começa a ter amigos, finalmente, e começa a fazer parte de um sítio. E, portanto, eu, naturalmente, como qualquer criança, aproveitei esse tempo para desaparecer dentro do tempo. Né? Só da adolescência é que retomei um bocado o contacto com o que tinha sido a minha vida logo inicialmente, nos primeiros 5 anos. Foi uma vida... teve os seus ventos, teve as suas conturbações e viagens e inconstâncias e, portanto, só para a partir dos 6, 7 anos é que eu consegui ser uma criança, então aproveitei, não? E só mais tarde, então, na adolescência, que consegui, de certo modo, voltar para essa vida que parecia ter sido outra, o meu começo de vida. E nesse aspecto, essa música em particular, ou esse dia em particular, em que dei por mim a ouvir as Mulheres de Atenas, foi uma espécie de teletransporte para raízes que eu não me lembrava que tinha, por assim dizer. E que depois, naturalmente, com o tempo, e como creio que vai sendo visível porque conhece o meu trabalho, comecei a assumi-las como minhas. Tão minhas como outra coisa qualquer, como bacalhau com natas. Não sei. Depois, no início dos anos 90, 89 ou 90, vens para Lisboa estudar Comunicação Social. Foi uma escolha convicta? Querias estudar aquilo? Querias eventualmente ser jornalista? Ou aconteceu? Bom, eu creio que voltando à questão das expectativas, eu não tinha propriamente nada definido do que queria ser ou não queria ser. Eu acho que a minha adolescência também foi pródiga na instigação da inconsistência. Pronto.
E passei muito tempo a alimentar uma espécie de relação dolorosa e abstrata com a vida. Como se fosse assim, quando vivesse numa bolsinha de ar do imaginário pessoano. Assim, uma espécie de não-entidade. Fazia parte de uma corrente de fantasma que eu próprio tinha criado, que eram os inexistencialistas. Escreviam uns poemas horríveis, mas com que me entretinha e vivia neles. Portanto, na altura, possivelmente seria mais um poema do que propriamente um fazedor do que quer que fosse. E eras um poema sem métrica. exatamente, absolutamente. Uma coisa assim, desarticulada, com ar de estudante afetado. E é evidente que isso se transformou um bocado não passei incólume esse tratamento. Esse inexistencialismo. Exatamente. E acabei por não ter nenhuma vontade muito precisa de me definir no que quer que fosse. Né? De algum modo também esse estado de adolescência em Coimbra, esse estado de indefinição que havia mesmo socialmente, não havia propriamente uma utopia no ar, nem como no tempo do Dr. Salazar, onde as pessoas tinham que conquistar na estrutura, como ele dizia, do trabalho e da organização social e das hierarquias, conquistar o seu lugar numa estrutura muito precisa, que isso lhes granjearia uma vida assim assado, ou por outro lado, não havia também, ou não senti nunca, houve pessoas que sentiram, pessoas da minha idade que viveram em ambientes politicamente mais engajados. Eu vivi com os meus avós que nunca, de longe de serem fascistas, muito pelo contrário. O meu avô, inclusivamente, tinha ficha na PIDE, mas por um motivo tão simples e tão nobre quanto se ter recusado a falar sobre os colegas de trabalho. Disse que não daria informações e manteve-se assim. E também não lhe fizeram nada, por assim dizer. Ele não era peixe graúdo, mas também não era assim tão miúdo, portanto ficou ali no meio. O que eu quero dizer com isto é que, pronto, também como não vivia num ambiente de engajamento. Sim, também não senti nunca uma motivação ideológica para escolher o meu caminho. E no meio disso tudo acabei por, então, na verdade, ficar um pouco na indefinição, né? Tenho tentado até hoje, agora já a minhas expensas, manter. Assim, e comunicação social pareceu-te uma coisa... Pareceu uma coisa suficientemente vaga para avançar com ela. Pareceu-me tão vaga como algumas dos meus poemas, com as devidas aspas. E portanto, o que aconteceu comigo, e também o que tem acontecido com muita gente, foi tentar continuar a adolescência e tentar continuar tentar manter essa indefinição precisa, porque de algum modo não havia propriamente, eu não senti nunca na minha adolescência, portanto na idade, ou numa altura certa onde eu devia formar as minhas expectativas e perceber-me das minhas aptidões e avançar para aqui e para ali, eu não senti grande motivação para pertencer a uma sociedade de adultos que ela própria não tinha a mínima convicção na sua própria, no que dizia. Isso foi, para mim, a coisa mais precisa da minha adolescência. Não sei se faltava liderança, faltava direção, e o que sobrava nessa falta de vetorização da vontade ou da expectativa era tão só aquela cobertura em que Coimbra é especialista, uma espécie de cobertura de pastelaria, coisa moral que era parecer bem, fazer qualquer coisa para ser bem, ou pronto, coisa assim, um doutor, ou uma coisa qualquer, assim, que por mais clichê que pareça, até há muito pouco tempo era uma, digamos, uma característica. Sim, era uma característica, era uma coisa a almejar, por assim dizer, independentemente do que quisesse dizer. E quando estavas na faculdade, pareceu-te bem os Pop del Arte? Isso foi uma boa circunstância. Estava com o meu amigo Luís Sampaio, colega, que fomos uma noite ver um concerto da aula magna
John Lurie and the Lounge Lizards, ou John Lurie National Orchestra, uma coisa qualquer. E era um concerto assim, delirante e abstrato, e cheio de free jazz. E de repente o John Lurie estava a contar uma história qualquer, assim, naquele tom narrativo de Dashiell Hammett, como tipo Philip Marlowe. Estava eu em Chicago uma noite a passar quando uma loura não vinha. E há um tipo qualquer na plateia que, com aquela necessidade trágica de participar ou de aparecer, não aguentou e começou a gritar "Less talk, more music", com uma pronúncia péssima. E eles ouviram aquilo, tocaram em 10 minutos e fizeram o que tinham a fazer e foram embora. E eu, o Sampaio e mais uns amigos, na altura, fomos atrás deles, tipo, pedir desculpa pelo comportamento de alguns e pronto, e agradecer, sei lá, o concerto foi bom, de facto. E então, com essa ansiedade toda, acabámos por passar o resto da noite, fomos para um estúdio e passámos a noite a tocar. E no dia seguinte o Luís perguntou se eu queria fazer parte de uma banda e eu disse, olha, por que não? E quando dei por mim estava a tocar com os Pop Del Arte, que foi uma coisa boa. Eu estava espantado porque era a minha banda favorita da adolescência, não só entre... Era uma banda que gostava muito, era talvez um objeto alienígena com que me identificava bastante. E estás com eles estás com eles 2 anos até que és despedido. Pois, fui despedido porque, pronto, nunca fui muito assíduo e então não... Às vezes faltavam os ensaios e claro que apesar do espírito bastante libertário da banda e de dar bem com as pessoas, claro que tem que haver uma certa disciplina para conseguirmos trabalhar. Que seja mínima, não é? A mínima disciplina que eu, e nessa altura da minha vida, não consegui estar à altura de sequer cumprir mínimos. O livro de ponto de uma banda libertária. Depois, um bocadinho na sequência dessa saída dos Pop Del Arte, acabam por nascer os Belchase Hotel, Sim, de 95, não é? Eles nasceram também depois de um concerto. Eu fui com 2 velhos amigos, o António Pimentel e o João Batista, que foram respectivamente o ritmólogo e o baixista dos Belchase Hotel. Fomos, na altura houve um concerto de Pop Del Arte em Paredes de Coura e eles foram lá ter e tivemos a ouvir o festival e depois no fim ficámos todos com uma sensação de anodinidade daquilo tudo. Quer dizer, ficámos com vontade de fazer música porque não estávamos satisfeitos com o que andávamos a ouvir. Mais isso, ou que se podia ouvir. E aos poucos, tanto que eu já não vivi em Coimbra já há algum tempo, mas ia lá todos os fins de semana, tinha os meus avós vivos, tinha ainda considerável parte da família viva, porque aquilo que eu chamo a minha família, essencialmente, era constituído por dezenas de casais de velhinhos, todos espalhados em bairros próximos uns dos outros, não é? Que eu visitava constantemente, na altura, quando era uma espécie de talismã da família toda, e que aos poucos foram desaparecendo. Claro, tinha e tenho a minha mãe a viver lá, mas a ligação com a família, pronto, nessa altura era mais forte, ia lá constantemente, quase todos os fins de semana, e aí comecei a ensaiar com aquele grupo de gente que mais tarde viriam a constituir a banda, o Belchase Hotel, porque a minha ideia era que aquilo fosse uma espécie de uma espécie de identidade, não é? onde entravam e saíam pessoas e havia participações de outros géneros de intervenções que não fossem meramente... Seria um lugar. Sim, um lugar, por assim dizer, um estado de espírito. Não era um Chelsea Hotel, mas eram... Curiosamente, o Belchase Hotel vem de um... O nome foi proposto pelo António Pimentel e vem de um filme que é o Down by Law, de Jim Jarmusch, onde o Belchase Hotel é onde o John Lurie, curiosamente, é apanhado pela polícia e acusado de solicitação de menores ou coisa assim, mas por uma armadilha que fizeram lá. Enfim, não tem nada a ver com isso. Mas era um lugar aquela ideia da Belchase, me lembrar um bocado a caça das coisas belas, pronto.
nenhum lugar onde isso fosse possível, pronto, a coisa soou sempre muito promissora. Mas, de facto, nós, com a velocidade com que... Bem, um parênteses. O tempo de construção do trabalho musical foi longo. Tivemos 2 anos a ensaiar constantemente e a criar coisas. Sim, portanto, quando aparecemos, já tínhamos algum tempo de experiência. Sim, em 98 que sai o Fossa Nova. Não é? Nós tivemos uma característica engraçada, uma oportunidade boa, que fomos tocar a Paredes de Cora e não tínhamos nada editado. Fomos para o palco principal porque tinham ouvido a nossa maquete e gostaram daquilo e investiram em nós e foi muito simpático. Portanto, o que acontece é que mal o disco sai e há algum interesse pelo trabalho do grupo, rapidamente nos transformámos numa banda, não só rapidamente tudo o que era. Nós tínhamos um amigo, um velho amigo meu, o Ricardo Seixas, um tipo sempre ligado ao teatro, uma pessoa muito expressiva que fazia uns números connosco, uma espécie de... mimava de algum modo algumas canções e pronto. E andámos a criar um ambiente de um cabaré portátil, assim dizer. Mas aos poucos começámos a prescindir de uma série de coisas que à volta do conceito de banda. Ficou só um grupo de gente que vai a correr de um lado para o outro, que tem um road managers a contar as cabeças de gado para ver se está tudo, que saltam para o palco, que saem de lá, são enfiados não sei onde, recebem não sei quantos elogios, que parecem todos iguais e combinados, e depois soltam-nos pelos bares da cidade, um hotel, acordar, tudo amarelado, carrinha para o outro lado. Não lidaste bem com isso, não é? Ninguém lidou. Nós não... Quer dizer, havia coisas boas, claro, havia um entusiasmo crescente, mas eu acho que o 99 foi um ano em que tivemos não sei quantos concertos, 70, 80, sei lá, uma coisa assim imensa, porque de repente de 0 para 80. Não sei, foi muito trabalho e foi muitas ilusões e muita atenção de repente sobre as pessoas. E nós não éramos propriamente um grupo muito coeso de pessoas que tivessem desenvolvido uma intimidade e uma cumplicidade suficientemente forte para resistir a tanta tensão exterior. Não é? Portanto, é natural que essa fragilidade tenha ficado mais exposta e acho que no fim desse período as coisas já não estavam muito boas. Eu falo por mim, não posso falar por todos os outros, nem quero ter a presunção de ser a consciência do coletivo, que não sou o gerente do hotel. Sou a minha, nem sou gerente do hotel nem nada, não passa por aí. Mas de facto, pronto, nós privilegiámos o trabalho musical e com certeza toda a gente deve ter tido reações diferentes. Houve gente na banda que possivelmente ficou magoada comigo porque eu pura e simplesmente não estava na altura interessado numa coisa que tinha andado sempre a fugir, que era um casamento de conveniência. Eu andei sempre o tempo todo a fugir do horror de ter que estar a fazer qualquer coisa só porque parece bem, ou porque correu tão bem, ou porque é uma coisa linda que aqui temos. Isso era tudo o que eu mais testava, e nessa altura, apesar de já ter quase 30 anos, já no pico da adolescência, né? O meu comportamento era um bocado... Era um sujeito um bocado errático que de repente não aceitava qualquer espécie de subordinação. E agora já saíste da adolescência? Não, mas agora nota-se menos, que é uma coisa conveniente. Ou seja, quer dizer, agora não estou a dizer que estou aqui debaixo da lei das aparências. Não, quer dizer, faço... Como é que eu ia te explicar? Há certas coisas, pronto, que o chocolate também enjoa, não é? Já tenho-me divertido imenso, das maneiras mais radicais, desde sempre. E agora estou noutra fase, apetece-me mais caseiro. E fugindo desse só terminando, portanto, às 2x3 o grupo ainda fez mais um disco, mas quer dizer, as nossas expectativas de todos os elementos relativamente ao que a banda poderia ou não ser, começaram a
começar a dissolver-se, ou então a mostrar-se, pronto. Na altura nem houve tempo para cada um definir o que é que queria ou não queria fazer. E pronto, e aos poucos fomos nos separando. Eu também deixei de ir tanto a Coimbra e pronto, as pessoas seguiram as suas vidas. Depois de teres feito a Ópera do Falhado, um álbum em nome próprio, o primeiro álbum em nome próprio foi em 1970. Pelo meio houve o Quinteto Tati, que foi o Quinteto Tati a seguir, exatamente. Uma banda de um disco que eu tenho imenso apreço. Essa altura tem não desfazendo de todas as pessoas com quem trabalhei, essencialmente os Belos Seis, que eram meus amigos, e também no Pop Tel Arte, e pronto, essencialmente pessoas amigas, independentemente do que nós fazíamos com o nosso trabalho ou não. Houve uma pessoa depois com quem eu trabalhei muito tempo, que conheci nos Belos Seis Hotel, que é o Sérgio Costa, e com quem aprendi muito, essencialmente pela vontade que ele tinha de aprender, e com quem trabalhei na Ópera do Falhado, e depois trabalhei e depois fizemos o Quinteto Tati até uma altura em que, pronto, eu senti necessidade de procurar uma definição maior para o meu trabalho. Então foi mais uma daquelas caturrices do costume. Isto é difícil de fazer, vou tentar. Mas, no fundo, e isto é uma deixa também para falares do teu projeto, do teu último projeto, que estará em cena no São Luís em junho. No fundo, acabaste nos últimos tempos por entender que a música pode e deve estar ao serviço de uma narrativa, mais ou menos, não é? E tens agora este Íntima Farsa, que é uma peça com canções. Sim, no São Luís em junho. Tal como a ideia inicial do Belos Seis Hotel, não é? Trabalhar para o teatro tem sempre esta coisa magnífica de ser uma espécie de micro-sociedade que é criada à volta de um objeto mais ou menos preciso. Sem necessidade de casamento. Sim. Mas no fundo é isso, quer dizer, a ideia... Percebo-me agora que uma das coisas que eu procurei mais, até porque de algum modo talvez a que me faça mais falta, é estar envolvido numa comunidade com sentido. Que tenha sentido. E isso, como não sinto isso nunca, eu nunca senti isso em relação à minha sociedade, ao meu país, e quem sabe ao resto. O problema é meu, não estou a dizer que as pessoas estão todas erradas e eu que estou certo, note-se. Mas tem a ver com as circunstâncias que já falámos e o resto são idiosincrasias, por assim dizer. Mas percebo que tenho procurado sempre trabalhar em coisas que implicam a criação de uma microcomunidade com sentido, lá está, e ao mesmo tempo porque e ao mesmo tempo também como uma forma de contrabalançar aquilo que é essencialmente não só um trabalho solitário, como estar a escrever e compor, mas também, no meu caso, um caráter solitário, pronto, uma espécie de pronto, é uma espécie de sensação já muito velha de deslocamento. Eu acho que toda a gente poderá, com certeza terá isso, é evidente. Há quem não tenha tempo para se sentir deslocado porque tem que correr daqui para ali, tem 1001 a fazer. Quando o cotidiano nos esmaga, não temos tempo para estar, por assim dizer, a viver eivados de abstracionismos poéticos. Por assim dizer. Eu procurei um cotidiano onde conseguisse viver desse modo ainda. Temos 1 minuto até ao final da conversa. És um homem revoltado ou não? Bom, já fui mais. Agora sou finalmente um homem que começa a sentir que, para o melhor e para o pior, estou no lugar certo, visto que não há outro. Muito obrigado por ter estado nesse lugar hoje, para estes 45 minutos de conversa. Obrigado também pela oportunidade de expor aqui a minha vida. E pronto, não chegámos a falar muito da Íntima Farsa, mas queria só dizer que ela vai estrear no dia 27 de junho, no Teatro Municipal de São Luís, em Lisboa, e vai ser um belo musical, espero. Então marcamos lá encontro. E nós marcamos encontro aqui, para a semana, à mesma hora, para mais uma noitada de conversa. Até lá. Passa muito rápido. Passa muito rápido.